Tá contando o tempo? Olha o tempo aí, máximo 20 minutos. Então, vamos ver, continuando a aula passada, limite, tá, de x à quarta menos 16 sobre x ao quadrado menos 4, com x tendendo a 2. Que limite é esse? Com x tendendo a 2. Então, que limite é esse aí? Bem, mais uma vez, eu vou calcular esse limite usando aquela proposição básica, né? Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto, uma delas tem limite, a outra também tem, e é o mesmo limite. Tá? Eu insisto nessa proposição. Porque essa proposição diz o seguinte: o limite de uma função num ponto depende apenas do valor dessa função em alguma vizinhança aberta e estrita desse ponto. Tá? Não interessa o valor da função no ponto e não interessa o valor da função em quem está distante do ponto. Só interessa o valor da função em alguma vizinhança aberta e estrita desse ponto. Então, eu não posso calcular direto aqui, por quê? Porque o limite do numerador é zero e o limite do denominador também. Então, esse limite não sai de imediato, não sai daqui por propriedade operatória, tá? Mosca desgraçada, né? Tá? Mas aí você tem, é aquela história, né? Fazer mais uma vez assim, seja f, a função dada por f de x, igual a x à quarta menos 16 sobre x2 menos 4. Então, tem-se primeiro. Quem é o domínio da f? O domínio da f é o conjunto formado por cada x real. Então, que x é diferente de 2 e diferente de quem? De menos 2. E observe uma coisa. E dado x no domínio da f e dado x no domínio da f, portanto, x diferente de 2 e de menos 2, você vai ter que f de x é quem? Bem, f de x é x à quarta menos 16, dividido por quem? Por x2 menos 4, que é o quê? Fatoração. Isso aqui é x ao quadrado. Vou por aqui, ó. Menos 4 ao quadrado, dividido por x2 menos 4, que é igual a quê? A x ao quadrado menos 4, vezes x ao quadrado mais 4, sobre x ao quadrado menos 4. E como x é diferente de 2 e diferente de menos 2, uma vez que x está no domínio da f, né? Dado x no domínio da f, tá? Então isso aqui é igual a quê? É igual a, cancela, né? Fica só x2 mais 4. É o cancelamento. Cancelamento é a divisão. Porque se você multiplica e divide por um mesmo número, o resultado é o que você está fazendo a operação. Tá? Então, isso aqui vale qualquer que seja x no domínio da f. Agora, veja, observe o seguinte, ó. Seja g de x igual a x2 ao quadrado mais 4. Então, tem-se domínio da g. Quem é o domínio da g? É os reais. E quem é o limite, tá certo? Tá certo? Domínio da g é os reais. Outra coisa, o f de x é igual a quê? A g de x. Qualquer que seja o x, aonde? No domínio da f, tá? E o limite
de... E o limite de quem? O limite de g de x com x tendendo a 2. Isso é o quê? O limite com x tendendo a 2. Quem é g de x? Quem é? X ao quadrado mais 4. Isso é quanto? 8. Então, olha o que nós temos. Nós temos duas funções coincidindo numa vizinhança aberta e estrita de 2, porque aí eu vou deixar o espaço aqui. E o limite de quem? De g de x com x tendendo a quê? A 2 é o limite de quem, hein? O limite com x tendendo a 2 de x2 mais 4, que é quanto? Que é 8, certo? E por que eu deixei esse espaço? Porque você tem essa igualdade, f de x igual a g de x, qualquer que seja x no domínio da f. Então, observe aqui, ó. Quem é o domínio da f? É o conjunto dos números reais, tirando quem? Menos 2 e quem? E 2. Em particular, se eu colocar aqui, ó, o 0 e aqui o 4, nessa vizinhança aqui, por exemplo, nessa vizinhança aqui, que é uma vizinhança aberta e estrita de 2, as duas funções coincidem. Então, eu vou restringir isso aqui. Isso aqui é verdade, aqui é verdade. Por força maior, isso aqui é verdade aonde? Qualquer que seja x nesse conjunto, que é o intervalo 0, 2, união com quem? O 2, 4. Ou seja, nessa vizinhança aberta e estrita dos dois, de 2, as duas funções coincidem. Elas estão definidas nessa vizinhança e têm as mesmas imagens nos pontos dessa vizinhança. Só que a G tem limite, 8. Portanto, a F vai ter o mesmo limite. Portanto, o limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a quê? É igual a 8. Ou seja, o limite de quem? De x à quarta menos 16 sobre x ao quadrado menos 4 com x tendendo a 2 é igual a 8. Tá? Tem que tomar cuidado para o negócio ficar dentro do domínio, né? Porque eu tenho que conseguir uma vizinhança aberta e estrita de 2, no qual as duas funções coincidem e uma delas tendo limite no 2. Tá? Entendido? É assim que a coisa funciona. Diga, meu. Uma prova, se perguntasse qual era o limite disso, essa resolução bastaria para o senhor hoje? Aqui, ó. Isso aqui? Basta, é suficiente. Mas eu vou pedir menos. Como é que você faz na prova? Tá? Como é que você faz agora? E como é que eu farei daqui por diante? Usando implicitamente essa proposição da aula passada. Por exemplo, esse exemplo, você vai escrevê-lo da seguinte maneira. Ó. Limite, quem é limite? Com x tendendo a 2, de quem? De x à quarta menos 16 dividido por x ao quadrado menos 4. Você vai, isso aqui é o limite de quem? De fatora, né? Porque você vai escrever tudo aquilo. Vai escrever x ao quadrado menos 4 ao quadrado sobre x ao quadrado menos 4. Essa igualdade
ela não é, eu não estou usando nenhuma proposição. Eu estou usando só a função. Não, nem fatorei ainda. Tá? E isso aqui é o limite com x tendendo a 2 de quem? De o quê? X ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado menos 4. Eu vou usar agora que eu vou usar a minha proposição, porque eu cancelo. Isso aqui fica limite de x ao quadrado mais 4. Aí, essa igualdade aqui, sim, essa igualdade aqui, ela é possível por causa dessa proposição. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também terá, e os limites são iguais. Quer dizer, eu estou usando isso. Quer dizer, na hipótese de que essa tenha limite, o limite da de cima é igual ao limite da de baixo. Por quê? Porque as duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 2. Elas não são funções iguais. Preste atenção, ó. Preste atenção aqui, ó. A função f é uma coisa sutil. A função f e a função g não são iguais. Por quê? Porque elas têm domínios distintos. Mas por que, então, que os limites são iguais? Porque elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 2. Entendido essa passagem daqui para cá? Mas aí você já vai fazer assim. Na prova é assim. E eu vou começar a executar dessa maneira. E quem é esse limite? Como eu disse, na hipótese desse limite existir, os dois limites são iguais. Bem, mas esse limite é 8. Entendeu? Tá aí. Morreu. É assim que você faz. Tá? É assim que você procede. Por exemplo, outro exemplo. Limite, tá? Com x tendendo a 1, tá? De x à terceira menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Olha aí, ó. Tá bom? Como é que você faz? Vai para a fatoração. Por que vai para a fatoração? Porque aqui eu tenho um indeterminado. Eu tenho, qual é? O que é que eu tenho, hein? O limite do numerador é 0, o limite do denominador também é 0. Não tem propriedade operatória para isso. Então, como é que eu saio daqui? Tá? Eu escrevo como o quê? Limite com x tendendo a 1 de quem? Ó, fica x menos 1, fica x à terceira menos 1 à terceira, vamos com calma, dividido por quê? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso é igual a quê? Ao limite com x tendendo a 1 de quem? Aí a fatoração. X menos 1 vezes o quê? X ao quadrado mais x mais 1. E embaixo? Tá? Tá bom? E agora que vem a minha propriedade. Duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita do ponto, e uma delas tem limite, os limites são iguais. Por quê? Porque numa vizinhança aberta e estrita de 1, a expressão de cima em x, para todo x nessa vizinhança aberta e estrita, é igual a essa. Essas duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 1. Uma tem um limite, a outra tem o mesmo limite. Mas a segunda tem. Porque qual é o limite com x tendendo a 1 dessa expressão aqui? 3 sobre 2. Morreu. Entendido? É 3 sobre 2. Acabou. Tá aí. É assim que você faz. Tá? Ó. E professor? Esses casos aí, sempre vai ter que fazer uma operação polinomial? Como é? Nesses casos aí, se for zerar embaixo, sempre vai ter que fazer uma operação polinomial? Sempre vai ter que fazer fatoração. Se você quiser sair daí. Tá? Ó. Cada limite
com x tendendo a P de f de x sobre g de x. Cada limite dessa forma, onde o limite do numerador é zero e o limite do denominador também é zero, cada limite desse jeito é denominado, ele é chamado, ele é denominado indeterminação zero sobre zero. Ele está denominado indeterminação, silêncio, zero sobre zero. Quem é que é denominado indeterminação zero sobre zero? É o limite. Zero sobre zero, no contexto de divisão, isso é uma indefinição. Ou seja, essa notação aqui é uma indefinição, porque no contexto de divisão, isso aqui é uma indefinição matemática, não tem definição. Agora, eu uso essa notação aqui para indicar, para denotar o quê? Um limite, qualquer limite desse tipo aqui. Qualquer limite de um quociente ou do numerador tem limite zero e o denominador tem limite zero, tá? É uma indeterminação denotada por zero sobre zero. Eu não estou fazendo conta, eu estou usando a mesma notação aqui para cá. Mas isso aqui, o que é indeterminação zero? Não venha por aí dizendo, tá? Que, por exemplo, por causa disso aqui, 0 sobre 0 é 8. Não. 0 sobre 0 não é 8. Esse limite aqui é uma indeterminação, mas ele tem valor. Qual é o limite? Qual é o valor? 8. Tá? Esse limite aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas qual é o valor dele? 8. Dado um limite, há 4 possibilidades para ele. Ou ele é um número real, ou ele é mais infinito, que diabo é isso? Vocês vão ver. Ou ele é menos infinito, vocês vão ver também. Ou ele não existe. Não é uma coisa, nem outra, nem outra. Tá? Tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vejamos um outro exemplo. Limite quando o x tende a 2 de x ao cubo menos 2 menos 3x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 4. Esse limite. Esse limite é uma indeterminação? É, porque o limite do numerador, qual é o limite do numerador? 8 menos 6 o limite de uma função polinomial num ponto é o valor da função polinomial nesse ponto. É uma coincidência. Feliz, tá? Ótimo. Ótimo que seja isso. Mas é uma coincidência. Porque o valor do limite de uma função num ponto independe do valor da função nesse ponto. Quando as duas coisas são iguais, beleza. Isso recebe até um nome. Tá? Mas mais para frente. Então, esse limite é uma indeterminação. Indeterminação da forma 0 sobre 0. E quanto é ele? Aí eu tenho que fatorar. Tá? Eu já sei que 2 é raiz da função polinomial. Então eu vou fazer o quê? Dividir. Tá? Vamos dividir aqui, ó, para fatorar. Tá? Tem-se o seguinte. Tem-se
que nós temos calendário aqui? x3 menos 3x menos 2. Vamos dividir por quem? X menos 2. Né? Porque, como 2 é raiz desse polinômio, dessa função polinomial, essa função polinomial é divisível por x menos 2. Quer dizer, o polinômio é divisível por x menos 2. O teorema de D'Alembert. Tá? Era raiz, você só analisa o mesmo? Ok. Mas como que o 2 era a raiz desse polinômio? É porque quem é o limite de uma função polinomial num ponto? É o valor da função polinomial nesse ponto. Qual é o valor da função polinomial no 2? Se você não soubesse, olhe para o 2 e tem os divisores dele. Ah, se eu não souber, mas eu já sei, de cara eu já sei. Porque eu peço o limite no 2. O numerador tem valor quanto no 2? Que é o limite, tá? Então é dividir por x menos 2. Então, x3 dividido por x dá quanto? x2. Então vai ficar o quê? X ao cubo Menos x ao cubo mais 2. mais 2x2. Quanto é que dá isso aqui? Cancela isso com esse, então vai ficar o quê? 2x2 menos 3x menos 2. 2x2 dividido por x dá quanto? Mais 2x. Tá? Então, vai ficar o quê? Menos 2x2 Mais 4x. menos 4x. Então, aqui mais 4x. Aí quanto é que dá? X menos 2. X menos 2. Aí aqui dá quanto? Dá 1. Dá 1. Aí fica o quê? Menos x mais 2, resto 0. Beleza? Isso aí a gente já... Então, você tem o seguinte. Espera aí. Você tem o quê? x3 menos 3x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 4. Isso é igual a quê? Vamos lá. Então vai ficar x menos 2. Vezes aqui outra. Tá. X menos 2 vezes quanto? X ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x2 menos 4. X mais 2. É x menos 2 vezes x mais 2. Então, se o x é diferente, como o x é diferente de 2, eu estou trabalhando com x diferente de 2, mais 2. Como o x é diferente de 2 aqui, né, na expressão, isso aqui é quanto? X ao quadrado mais 2x mais 1 sobre x mais 2, qualquer que seja x diferente de 2 e x diferente de menos 2, tá? Qualquer que seja x diferente de 2 e x diferente de menos 2, hã? É porque não pode dar no começo. Não pode estar no início, cara. Essa igualdade é para todo x diferente de 2 e de menos 2. De partida, ó.